Oi, pessoal, beleza? Nesse segundo bimestre, a gente vai falar um pouquinho sobre literatura, tá certo? Meu nome é Matheus e junto com a Diná, a gente vai buscar trazer um conteúdo bacana e que possa facilitar o aprendizado de vocês, tá certo? Então, nesse primeiro encontro, eu vou compartilhar o slide aqui para a gente poder iniciar o nosso estudo. Então, nossa aula do dia 28 de abril de 2021, nossa aula introdutória, vai falar sobre literatura. O que é literatura? Olá, caro aluno. Espero que esteja tudo bem com você e com seus familiares. A aula de hoje é de letramento em língua portuguesa. E nesse segundo bimestre, você conhecerá um conteúdo aparentemente novo: literatura. E por falar nisso, você sabe o que é literatura? Já ouviu falar nesse termo? Não? Pois bem, são perguntas, pessoal, que a gente precisa, são necessárias de serem feitas, né? Porque quando a gente vai estudar na escola, por exemplo, a gente aprende, quando fala de literatura, a gente já dá logo aquele gatilho, né? O modernismo, as fases do modernismo, Semana da Arte Moderna, né? O romantismo, o realismo, enfim, nós vemos o estudo de vários movimentos literários que envolvem a literatura, a cultura brasileira, cultura portuguesa também. Mas será que literatura é só sobre movimento literário? É o que a gente vai começar a desvendar nesse primeiro encontro. Beleza? Entendendo a literatura. Eu tenho certeza que você conhece literatura, porque se você já ouviu alguma música do Emicida, já leu um poema de Braulio Bessa, que é um escritor contemporâneo brasileiro, assistiu ao filme O Alto da Compadecida, né, que é uma adaptação audiovisual do Ariano Suassuna, ou jogou o videogame, né, o Guia do Mochileiro das Galáxias, Assassin's Creed, você sabe sim o que é literatura. O termo literatura pode ser desconhecido por você, mas o conteúdo não. Porque, afinal, as manifestações literárias são múltiplas, diversas e estão sempre ao nosso redor, desde filmes até jogos no videogame. Então, nesse primeiro entendimento aqui, a gente já começa a compreender, né? A gente vai ver isso com mais clareza lá na frente, mas a gente começa a compreender que a literatura ela não fica restrita apenas ao que eu falei antes, né? Desses movimentos literários. Ela não se restringe a um texto escrito, né? Porque quando a gente fala de literatura, a gente lembra de poema, de romance, de conto, e a gente lembra de vários autores, né? Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, né? Então a gente precisa já desmistificar essa relação aparentemente única, né, e exclusiva da literatura, só sendo um conto, sendo um romance, né? Quem gosta de ler um romance, né? Sendo poesia, sendo poema, sendo crônica, tá certo? E isso a gente vai começar a compreender no decorrer dos nossos estudos, tá certo? Então, conceituando literatura. Aqui a gente tem uma definição do Google, né? Eu não sei vocês, mas eu quando eu estou em dúvida de algum termo, um termo desconhecido, ou eu quero saber qual é o sentido de determinada palavra, eu jogo no Google, né? O Google é um dos melhores amigos do estudante. E aqui, quando a gente coloca literatura no Google, aparecem duas definições. A primeira delas diz que a noção de literatura está relacionada ao uso estético da linguagem escrita, a arte literária. E na segunda definição, nós temos que o entendimento de literatura está relacionado a um conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético, pertencentes a um país, época, gênero e etc. Ora, foi como a gente falou, como eu falei antes. A literatura não se resume apenas a um uso estético, a uma linguagem escrita.
embora seja uma possibilidade de entendimento. Tá? Da mesma forma, nessa segunda definição, a literatura pode sim ser compreendida como esse conjunto de obras literárias, né, de valor estético reconhecido, que é o que a gente falou sobre é, os gêneros não, os movimentos literários que envolvem a cultura brasileira, que envolvem a literatura brasileira, né, obras literárias consagradas, né, produzidas por nossos escritores, como a gente falou antes, é uma possibilidade de entendimento. Mas a gente vai ver que não é apenas essa definição que vai dar conta de falar sobre literatura. Beleza? Continuando. Aqui nós temos vários balões, né, como vocês podem ver, e eu vou estar fazendo a leitura de cada um para a gente poder aumentar o nosso entendimento. Né? Aqui nesse vermelho, a literatura é a arte da palavra. Podemos dizer que a literatura, assim como a língua que ela utiliza, é um instrumento de comunicação e de interação social. Ela cumpre o papel de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. Ora, essa definição é uma definição bem interessante, né? Que a gente começa a compreender o papel da literatura no meio da sociedade, sendo um instrumento de comunicação e de interação social. A gente vê isso com bastante clareza quando a gente vai falar de crônica, por exemplo. Né? Imagino que vocês devam fazer esse estudo mais para frente sobre a crônica, que é um texto que se compromete em fazer uma abordagem cotidiana, né? E aí a gente tem vários outros autores que possuem crônicas maravilhosas, né? Como a Clarice Lispector, por exemplo, né? E aqui essa definição de literatura, ela faz com que a gente compreenda, né, essa arte da palavra, esse texto literário, enquanto elemento de interação social. Ou seja, tem um papel social, né, de trazer, de transmitir conhecimentos, de transmitir cultura, né, essa troca de informações e conhecimentos numa sociedade. Tá certo? Aqui no azul. Para Eagleton, a literatura é ideologia, ou seja, assim como a religião, que é guardiã das relações de poder e de controle ideológico através de crenças e supostas convicções, e que está relacionada com questões de poder social. Ora, essa noção do Eagleton, ela gira em torno de compreender a literatura, compreender a manifestação literária como algo ideológico, né? E a gente sabe que essa ideologia, para ela ser adotada, né, ela é disseminada, ela é espalhada, né, através de crenças, através de convicções, através de ideias, de pensamentos. Né? Então, nós temos aqui uma outra definição interessante e relevante sobre a literatura. Aqui no balão verdinho agora. Cândido define a literatura como toda criação de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Então, o Cândido, né, o Antônio Cândido, que é um dos teóricos, né, dos estudiosos da literatura brasileira, ele traz uma definição mais extensa, porém extremamente relevante, de forma que o texto poético, a manifestação literária, ela é envolvida por esse toque poético, né, por essa subjetividade do poeta, né, por aquelas questões que a gente geralmente aprende, né, de rima, né, os poemas que rimam, um poema que às vezes foge um pouco da lógica, né? A gente também tem essa questão ficcional, essa realidade potencializada, né? Aquele texto ali, ele é uma realidade, mas ele é uma realidade dentro daquela obra, né?
uma possibilidade de ter um compromisso real com a realidade, um compromisso verdadeiro com a realidade, perdão. Ou dramático, né, que envolve uma sociedade em todos os níveis e em todos os tipos de cultura, tá certo? E essa definição, ela se restringe ainda à produção escrita. Tudo bem? E aqui no Balão Marrom, a gente tem o quê? Que a literatura, né, é um termo que vem do latim, litera, significa letra. Ou seja, a literatura é uma das manifestações artísticas do ser humano, ao lado da música, dança, teatro, escultura, arquitetura, dentre outras. Aqui a gente tem uma definição, o entendimento do que seja literatura de uma forma mais ampla. Ela não se restringe apenas ao texto. Ela não desconsidera o texto, mas ela não se restringe apenas àquela noção de arte da palavra. Tá certo? Ela leva em consideração música, dança, teatro, né, dentre outras e outras formas de ser expressa. Beleza? E no decorrer dos nossos estudos a gente vai ver, entender um pouquinho melhor. Então, depois de todas essas definições que a gente viu, né, do Antônio Cândido, do Igliton, né, então geram-se duas perguntas. Então, tudo que lemos é literatura? Como saber, então, se algo é ou não é literatura? Antes de eu te ajudar a responder as perguntas de cima, eu quero que você pense em algum texto que você já leu, né? Independente do texto, gente. Pessoal que é da igreja tem um contato com texto religioso, tem gente que gosta de ler notícia, tem gente que gosta de ler romance, né? Tem alunos que amam ler as fanfics lá no Wattpad. Imagina aí algum texto que você tenha lido. Você acredita que esse texto possa ser considerado como um texto literário? Por quê? A literatura é uma ciência, assim como todas as outras, feita pelo homem. O fazer literário é um processo crítico que conta com o uso de técnicas criativas, e o que é ou não é literatura é algo ainda muito discutido. E não temos uma resposta pronta e concreta. Inclusive, precisamos tomar cuidado em relação a isso, pois nem sempre dá para a gente resumir algo tão vasto e a uma pequena definição. Ora, foi o que a gente veio abordando nos dois últimos slides. Sobre literatura, né, a gente viu várias possibilidades de entendimento. E o que a gente precisa entender é que essas definições, elas constroem o entendimento do que seja uma manifestação literária. Eu posso dizer que a literatura é a arte da palavra, mas não é uma definição suficiente, não é uma definição que dá conta por inteiro de falar o que é literatura. Tá certo? Eu posso falar, por exemplo, como a gente viu antes, que a literatura é um elemento de comunicação social, né? Deixa eu ver se dá para voltar lá. Ó, aqui no vermelho, que é um instrumento de comunicação e de interação social. É uma possibilidade de entendimento, sim, mas a literatura não se resume apenas nesse entendimento. Por quê? Porque se eu defino a literatura apenas por esse ponto de vista, eu desconsidero, por exemplo, o toque poético, ficcional, né, que o Antônio Cândido trouxe aqui. Entendeu? É diferente. A definição de literatura, ela é muito ampla. Ela é diferente, por exemplo, igual a gente aprende lá em português, que o verbo é uma palavra que expressa um acontecimento, né, marcado em determinado tempo. Pum, acabou. Essa definição, ela consegue dar conta ali de uma forma essencial do que seja verbo. Né? Não há necessidade de tanta expansão para a gente poder identificar um verbo em relação a um substantivo, a um adjetivo, entendeu? Agora, na literatura,
essas são definições possíveis. A gente precisa legitimar cada uma delas, sem descartar as outras e sem restringir a um único entendimento. Tá certo? Voltei aqui agora. E é justamente isso. Nem sempre dá para a gente compactar, diminuir, né, resumir um campo tão vasto a uma simples definição. Mas de uma coisa precisamos saber: as literaturas são múltiplas e peculiares a cada povo. E, se nós temos a curiosidade de acessar a cultura de um determinado povo, precisamos conhecer a sua literatura, a nossa literatura. E aí nós temos um convite. Vamos conhecer a nossa literatura? Por hoje é isso, pessoal. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Voltar aqui para vocês. Então, essa foi a nossa introdução sobre a literatura. No decorrer de todos os estudos, dos nossos estudos, né, no caso, a gente vai ver um pouquinho dessas definições, como elas podem ser apresentadas, né, para a gente poder aumentar esse entendimento. A gente vai ter contato com algumas obras para poder fazer, como é que fala? Para a gente poder exemplificar mesmo, né, ver nessa manifestação literária como essas possibilidades de entendimento aparecem e vamos ficar, nós não vamos ficar retidos ao entendimento de literatura enquanto arte da palavra apenas. Eu ia fazer um questionamento, mas desde já eu já deixo esse gatilho. A gente vai entender literatura de uma forma que não fique restrita apenas ao texto escrito. Será que tem literatura na história em quadrinhos? E na música? Tem um caráter literário na música? É isso que a gente vai ver no decorrer da nossa caminhada. Então, eu espero que eu tenha trazido uma explicação bacana para vocês, que possa facilitar o entendimento de vocês. Lembrando que a gente vai ter um horáriozinho para monitoria, para tirar dúvidas. O Fred, professor de vocês, Frederico, ele vai confirmar com vocês direitinho, mas se não me engano é na quarta-feira, na parte da tarde. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês repassem para ele, né? Ou, enfim, a gente vai ver isso direitinho para poder esclarecer possíveis dúvidas, tanto comigo ou com a Diná, e a gente dar uma continuada nesse assunto tão grandioso, mas também tão interessante e tão profundo que é a literatura. Tá certo? Por hoje é isso. Até mais.